Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, brasileiros que estão aqui no Brasil e por todo mundo. Eu, Cláudia Carmo, estou aqui com vocês para mais um BT Online. E hoje, gente, eu vou conversar com uma pessoa que ele tem uma história, assim, imensa. Ele é professor de audiovisual, ele é diretor de cinema, de televisão, produtor, e hoje ele mora nos Estados Unidos e faz muitos trabalhos, inclusive ensina também, né? Há muitos brasileiros que estão lá a produzir cinema, a fazer cinema. Eu vou conversar com Fídias Barbosa. Olá, Oi, tudo bom? Fídias! Oi, Tudo Cláudia. bem? Que bom Maravilha. recebê-lo aqui no BT Online, bater um papo com você, depois de tanto tempo, né, que a gente não se vê. Pois é, né? Então, a gente não se vê assim pessoalmente, né? Mas eu te acompanho, vejo Pessoalmente, é. teus trabalhos, tuas viagens, teus Eu também. passeios e também o seu trabalho na TV e aí no BT Online. Pois é, Obrigada, então, eu, Fídias. Eu também estou te eu fico acompanhando muito aí em feliz. tudo que você está fazendo. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com você. A gente bater, porque eu quero que as pessoas conheçam um pouco da sua história, né? Você que é um grande diretor de TV, de cinema, é um professor de audiovisual, né? Então, conta pra gente um pouquinho quem é o Fídias Barbosa, para as pessoas te conhecerem. Uau, que pergunta! Essa pergunta, ela tem 74 anos de resposta. Mas, claro, Uau! é que eu dei muita sorte na vida, porque eu nasci num ambiente de entretenimento, né? O meu pai tinha um cinema no interior, na época, inclusive, que não existia nem luz elétrica, a gente, quer dizer, a gente não, porque era um bebê pequenininho e tal, eu tinha até 5, 6 anos de idade, eu acompanhava minha família para ir ao cinema, era o cinema do meu papai, né? Então é muito Olha que engraçado isso, a interessante. luz era feita de gerador, e a minha mãe, antes dos filminhos começarem lá, ela apresentava teatrinho com os próprios irmãos dela, meus tios. E eu assistia aquilo ali desde pequeno, então eu nasci nesse ambiente. A minha mãe produzia os carnavais lá do nosso distrito, né? Ela, tudo quanto era carnaval, fazia carros alegóricos com a garotada toda em cima dos carros alegóricos fantasiados, né? Cada um com um tema diferente. Então eu nasci nesse ambiente, vivi muito nesse ambiente durante grande parte da minha vida infantil. Então isso foi uma coisa que me gravou muito. Então, passar desse processo de assistir isso, gostar de filme, de teatro, de brincadeira, de poesias, de música. Meus tios eram músicos, tocavam sempre, eram serenatas. Então, isso eu acho que fez com que eu alavancasse essa vida dentro do entretenimento e pudesse, então, fazer dentro desse trabalho de entretenimento, abrir um leque e poder trabalhar em várias atividades dentro desse mercado. Já está no Esse é o Fídias DNA, né? Barbosa. Faz parte do Está no DNA da DNA, está no família, DNA, né? no DNA da Que família. interessante, que interessante. Nossa, eu fico imaginando como será que era o cinema naquela época, hein, gente? Nossa, porque assim, é Olha, uma coisa que você fez agora, tipo, ir lá atrás e tentar imaginar isso. Como que era o cinema naquela época? Você falou que era por gerador, né? Que não tinha. Isso em que ano, mais ou menos, Fídias? olha, do que eu me lembro, né, tinha 6, 7 anos de idade, é o que eu me lembro, já era o final de todo esse apogeu do meu pai com o cinema. Depois Hum, ele vendeu, foi fazer outras uhum, coisas e tal, e trabalhava numa usina, uma usina de açúcar. Na verdade, o que acontece? Ali não tinha nada, era um lugar pequeno, um lugarejo sim. mesmo, chamado Uhum, Quissamã, no interior do estado do Rio de Janeiro. uhum. E esses filmes, eles passavam, era uma rota, era Campos, Macaé, Quissamã, e Quissamã onde eu nasci. Então eles faziam essa rota, levando os filmes, os Uhum. distribuidores, né? E cobravam por isso. E meu pai pagava lá um percentual para isso e para projetar esses filmes. O projetor era um projetor de 16 milímetros e o gerador tinha que ficar longe por causa do barulho do gerador, para as pessoas poderem acompanhar o som do filme, Uhum. mas em geral
ou eram filmes estrangeiros com subtítulos, ou filmes brasileiros, claro, de Mazzaropi, comédia, Sim. era muita coisa de comédia, né? Nesses anos todos. Uhum. Então, funcionava num salão, era um salão com cadeiras que montava, desmontava, quebrava, tirava, botava, era meio que bem mambembezinho mesmo, né? Um Que palquinho legal, que pequeno, bacana. mas quando foi isso, acho que no final dos anos 90, houve uma homenagem aos pioneiros do cinema de Quissamã. E Sim. abriram de novo uma salinha parecida com aquela dos anos 40, final dos anos 40 e início dos anos 50, fizeram uma réplica e colocaram lá a caricatura e as fotografias, né, que eles tinham dos pioneiros do cinema de Quissamã. Estavam lá meu pai, minha mãe, Que legal. o senhor que era um engenheiro, que botava o filmezinho para funcionar, outro que era o cara que comandava o gerador, todos eles ali, a caricatura deles ficou muito legal. Isso Que está bacana. num nas minhas páginas do Facebook, eu resolvi guardar tudo lá para memória mesmo, né? Ah, bacana. E Então, você isso tem aí é um muito legal, livro, quer né, dizer, Fídias, que você escreveu com a sua trajetória, toda essa sua trajetória no exatamente, é meio, isso né, aí, de do Quissamã a audiovisual, Hollywood, ou seja, de Kissamã, da Hollywood. cidade onde eu nasci até onde eu pude me estabelecer e saber que eu tinha uma profissão, né, que era uma coisa bem interessante, né, além de tudo. Ah, bacana, bacana. Depois a gente vai colocar todos os dados aqui, aonde as pessoas podem encontrar o seu livro, quem se interessar, porque eu Legal. já li, olha, faz Ah, tempo, desde quando eu te conheci aí nos Estados Unidos, que eu lembro que eu é, comprei o foi seu livro lá ainda. isso. Você, na verdade, assim, esse livro, nós fizemos uma noite de autógrafos em São Paulo. Eu acho que você não É pôde ir, mas eu verdade deixei o livro. também, Foi para você. é Foi em verdade também, 2012, aham. 2013. Foi quando eu É, eu lancei acho que aí. na verdade foi quando eu adquiri o seu Fiz, livro, não foi nos Estados fizer, Unidos, não, foi nessa noite de autógrafo que inclusive eu estive lá, isso. Foi em São que foi num Paulo. hostel, né? Foi num Isso, hostel bem isso, bacana, na Vila isso. Madalena, isso mesmo, é verdade, refrescando Exatamente. a memória. Gente, para quem não sabe, Isso. o Fidias Barbosa, quando eu morei nos Estados Unidos, né? Eu fui para lá para estudar inglês e uma das pessoas que eu conheci do meio artístico, né, desse meio de entretenimento, de cinema, de tudo, foi o Fidias. E eu fiz um curso que ele inclusive dá até hoje, né, Fidias, esse curso aí para a comunidade brasileira, que é um curso de direção, produção e cinema, isso, né? E é um curso O cinema. muito interessante mesmo. Isso. É curso de produção Fala de um cinema e pouquinho pra gente audiovisual, que as desse. pessoas, para saberem o que é o cinema, né, é interessante conhecer por dentro, ver tudo, Sim, como começou, os equipamentos que se usavam, o que é que você precisa hoje, porque hoje em dia você produz um filme num celular, as coisas sim. mudaram muito, né? Mas os princípios são o mesmo. Ou seja, se você não tem uma ideia e se você não tem um roteiro, você não vai a lugar nenhum, né? Porque senão na hora de editar você edita coisas sem pé nem cabeça. Então é preciso ter uma ideia, um roteiro, então a partir disso eu posso contribuir com as pessoas interessadas em que elas trabalhem com as ferramentas possíveis hoje em dia, né? Então as ferramentas hoje elas são ótimas, dão muita habilidade, são rápidas, todo mundo hoje pode editar um filme. Imagina nos anos que eu comecei a trabalhar aí já profissionalmente no Rio de Janeiro, em que a gente montava o filme nas moviolas, com filme negativo mesmo, né? Nossa. O próprio material cinematográfico era uma coisa muito louca. A vida mudou muito quando você trabalha na questão mecânica e vai para o virtual, e eu dei realmente essa oportunidade para mim mesmo de poder aprender esses passos todos até chegar no mundo virtual. Eu tenho aí uns vídeos que eu produzo com histórias que eu invento, né, e que eu escrevo, na verdade, e que eles até atraem pessoas, né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco os vídeos minimalistas, os quais ou eu ajudei a produzir ou eu mesmo produzi, como uma forma de exercício, de treinamento.
Então eu treino muito e jogo ali na minha página. A minha página é o Que meu bacana, qual o portfólio, nome da sua página? é o meu nome, Filhas Barbosa, no YouTube. Fídias Barbosa. A gente vai colocar E aqui ali tem também, para as pessoas Filhas irem lá Barbosa e no começar a te YouTube. seguir e acompanhar seus trabalhos, né? Tem E aqui no várias Brasil, coisas que eu você vou já jogando. trabalhou? Ah, Diga. bacana, bacana. E aqui no Brasil, você já trabalhou na TV Globo? Fala, assim, alguns nomes de pessoas que são conhecidas no Brasil com quem você já trabalhou, que eu sei que tem muita gente. Bastante. Bastante gente no cinema e no teatro e na televisão. Bom, Algumas produções voltando que lá você já atrás, fez aqui também. hein? As produções, Os trabalhos que você já fez, aham. e principalmente aquela que me fez vir para os Estados Unidos, né? Essa que é Sim, é a isso mesmo. Aí a minha, gente já vai encaixar para você poder contar a sua história de como você foi para os Estados Unidos. mais da metade da minha vida eu vivo aqui, né? Então É pô. verdade. Mas enfim, o que acontece? Quando acaba essa época de cinema, de teatro, variedade lá no nosso distrito, minha mãe resolve mudar para uma cidade maior. E claro, lá a gente frequentava o cinema, às vezes tinha um teatrinho da escola das minhas irmãs e tal, mas já era uma coisa assim que eu tinha que estudar, minhas irmãs também, minha mãe com o negócio dela, numa cidade assim, uma vida urbana totalmente diferente do que é do nosso distrito, né? Então nós fomos para essa cidade chamada Campos. E em Campos eu Hum. frequentava o cinema como garoto ainda, mas foi somente quando eu cheguei no Rio de Janeiro para morar no Rio, em 1962, que eu me dei conta, assim, de uma forma bastante, sei lá, eu fiquei surpreso. Eu estava morando nesse prédio, acho que, sei lá, 2 semanas por aí, não conhecia ninguém. Quando eu, na pracinha, que eu descia ali para jogar peão, tal, ver alguma coisa, ver se tinha um garoto para bater papo, conversar, eu vi um menino e falei assim, ué, mas eu conheço você. Ele falou assim, como assim? É porque eu vi você na televisão. Ele falou, realmente eu trabalho na TV, eu tenho um programa na televisão, que a minha irmã dirige, a irmã dele era produtora e diretora, e eu apareço lá de vez em quando com meu colega indicando os desenhos animados da semana. Falei, isso mesmo, eu vi você lá nos desenhos animados e tal. Ele, pois é, e tal, a gente ficou amigo. Ele perguntou, você não quer ver a peça que eu estou trabalhando, uma peça infantil? Eu falei, vou. E fui para o teatro com ele, num fim de semana. Eu tinha 16 anos. E aí, quando eu cheguei no teatro, não tinha nem bilheteiro e nem baleiro. Não tinha quem vendesse os ingressos, uma peça infantil. Não tinha quem vendesse os ingressos, a bilheteira não apareceu, e aí ela também vendia Gente, as balinhas, os docinhos, e eu comecei a fazer isso. O meu primeiro emprego no teatro foi que ser legal. bilheteiro de teatro, de uma peça infantil, a qual eu acabei Olha. me conectando de uma forma, assim, forever. Essa galera que eu conheci nesse palco, nesse teatro, e que ali eu tive essa epifania, né, teatral. Falei, caramba, eu não quero outra coisa na vida, eu quero fazer isso, né? E ali, nesse palco, trabalhavam Leila Diniz, tá? A Ionita Guinle, que na época era casada com Carlos Guinle, que era um milionário brasileiro, já falecido, muito conhecido, dono do Copacabana Palace durante 50 ou mais anos, ele e a família dele. Então você pode ver por aí o nível dessa pessoa que estava ali no palco, né? Leila Diniz, Sim. grande atriz. Eu não sabia disso. Com direção de Domingos Oliveira, com Emiliano Ribeiro, esse meu colega, no palco, André Adler, e depois um cara que ficou famoso com a editora Rocco, chamada Roberto Rocco. Esse pessoal todo cresceu tanto, e eu fui junto com eles. Eu fui junto com essa galera. O Emiliano me levaram para tudo quanto é lugar, a André me chamava para fazer um trabalhinho aqui, outro ali, eu comecei a aprender de tudo no teatro. Então, nos anos 60, eu me dediquei muito ao teatro, e um dia eu estava descendo as escadas do meu prédio, a minha colega, que era atriz, morava no andar de cima, falou, eu estou indo de carona para o centro do Rio, você não trabalha no centro? Eu falei, trabalho, quer uma carona? Quero. Entrei na van, na verdade era uma Kombi, e o cara que estava dirigindo a van falou assim, você não quer fazer um papel no meu filme hoje, não? Eu falei assim, pô, o motorista me chamando para fazer papel no filme dele? Motorista? Que história é essa, né? Para mim era um motorista, foi pegar minha amiga para filmar. Não, ele era o diretor do filme, tem uma mosca entrando por aqui. Olha! Ele era o diretor do filme dirigindo a Kombi, o Rui Santos.
Não, não, eu sou o diretor. Eu falei, ah, pô, legal, eu quase que dou uma mancada ali, né? Mas, enfim. Então aparece 2 horas da tarde lá no aeroporto Santos Dumont. Pronto. Fui para o aeroporto Santos Dumont para fazer minha primeira participação como ator no cinema brasileiro. Que Mil bacana! E qual era o novecentos e nome do sessenta e filme? cinco. A Doce Mulher 1965. Amada. A A Doce Doce Mulher Mulher Amada. Amada. Do Que Rui Santos, bacana! com Irene Stefânia, essa atriz Aham. que eu acabei de falar, um ator conhecido chamado Érico Reis, um outro chamado Arduino Colasanti, e Grande Otelo. Olha só, Grande Otelo. gente, Grande Isso Otelo. no primeiro filme. Nossa, você já começou com uma galera de peso, hein? Um pessoal de Leila peso, Diniz, né? Ionita Guilherme, Domingos de Oliveira, André Adler, que tem um currículo assim enorme de trabalhos de cinema e TV, e sempre me levava para os trabalhos dele também. Emiliano Ribeiro, com o qual eu fiz 3 longas-metragens no Brasil. 3, um deles em Brasília, que a gente arrebentou, foi um filmaço chamado Condenado à Liberdade. Muito legal. Com gente grande, Otton Bastos, Natália Timber, Alexandre Gomes, eu acho que o nome dele é Gomes. E foi uma super produção. Então, quer Que dizer, nesse interessante. ambiente teatral, cinematográfico e de TV, eu fui me costurando a minha vida, né? E um belo Uhum. dia, por alguns motivos, até mesmo eu fiquei um pouco com medo que alguns amigos meus estavam sendo presos, e houve uma foto Isso que na foi época feita já da nas. ditadura, né? É, exatamente. Em 69, 70, a coisa estava meio barra Uhum. pesada no Brasil, principalmente por causa do AI-5, o ato Sim. institucional número 5, que entrou com censura, com tudo, né? Entrou com tudo. Hum. Então, alguns amigos já estavam ou eram presos ou sumiam, alguns conhecidos, né? Ou então, davam o pé para a Europa. E eu comecei a arrumar dinheiro, né? Fazer uma poupança para também ir para a Europa, de alguma maneira. Sim. E eu estava nessa época na Aliança Francesa, do Rio de Janeiro, e eu, por acaso, participei de um concurso, onde eles sorteavam os cupons para você estudar cinema em Paris. Eu falei, o quê? Cinema em Paris? Quem tiver interessado tem esse cupom. Sim, eu ganhei, sim. 6 meses de curso, mas eu não tinha passagem, não tinha estadia, não tinha nada, era só o curso. Pô, como é que eu vou chegar lá, né? É. Eu, e aí eu me organizei, fiz uma poupança maravilhosa e fiz uma viagem sensacional do Rio de Janeiro, primeiro Rio de Janeiro a Lisboa, 11 dias em navio, e depois de Lisboa a Madrid de trem, e de Madrid até Paris de carona. Olha só que viagem, hein? Quanto tempo dá de navio até lá? 11 dias nessa época num 11 transatlântico dias. sensacional que parava em Funchal, na Ilha da Madeira. Olha que interessante. A gente saiu do Rio de Janeiro no dia 30 de janeiro, não, desculpe, 30 de dezembro de Uhum. 1970. Chegamos em Lisboa no dia 10 de janeiro de 71. Foi a primeira vez que eu pisei num país estrangeiro, que era Portugal. Para mim era interessante, que eu tinha amigos Uhum. lá. Me receberam. Logo depois peguei um trem para Madrid, 3 semanas depois. E de Madrid, então, eu comecei a viajar de carona. Passei umas 2 Que semanas em Madrid, bacana. num hostel. Na época chamava hostel, né? Hoje em dia o nome hostel é Hostel. muito famoso, mas era É, um hostel. Hostal Delfina. Me quedei no Hum. Hostal Delfina, em Madrid. Oh, que E depois interessante, o hein? E lá resto fui você ficou aprender 6 cinema. meses estudando cinema. Acabei passando 1 ano e meio na Europa, porque não foi só Ah, esses ficou seis mais meses, tempo. Uhum. fiquei mais tempo. Fiquei mais tempo, porque eu desci Uhum. depois do curso, fui para Barcelona, e em Barcelona conheci uma espanhola, que não me deixava sair de lá. Eu passei mais 6 meses morando em Barcelona, até que um dia eu peguei um navio para Las Palmas de Gran Canária, e de Las Palmas eu peguei um voo para Recife.
Em Para Recife, eu Recife. fiquei esperando um voo para o Rio. É uma aventura maravilhosa. Nossa, que aventura, hein? Várias histórias para contar que se a gente, nossa, que você vai, mas apesar que tudo isso está no seu livro, né? Quem quiser aí Muita conhecer um coisa, não pouquinho mais da tudo, não história do dá, né? Fídias também, aí também vai lá e compra o livro dele, né? E Fídias, e como você Não. foi parar nos Estados Unidos? Bom, quando eu cheguei da Europa no Brasil, eu logo apresentei o meu currículo num, na época era um núcleo do Daniel Filho na TV Globo. E logo me contrataram para trabalhar como assistente de produção de um programa que estava iniciando na época chamado Caso Especial. Toda semana tinha um caso Hum, especial. Isso começou para mim em 1972, final de 72, exatamente. E aí eu, logo de cara, peguei o final da produção, quando o Walter Avancini começou a dirigir, como assistente dele, Selva de Pedra, a primeira versão, em preto e branco, com uhum. a Regina Duarte, Francisco Cuoco, Grande aquela galera sucesso da toda TV antiga da TV brasileira. Globo. E o primeiro especial, a cores, foi com Glória Menezes e todo o elenco masculino da Globo, chamado Meu Primeiro Baile, que a Glória fez. Então, isso aí em 72, 73, foi minha chegada de volta no Rio de Janeiro. Os meus amigos Uhum. daquela época, dos anos 60, de teatro, de cinema, continuavam lá. E, evidentemente, sempre tinha alguma coisa para fazer, né? E eu, por causa das viagens, por eu ter aprendido espanhol, por ter aprendido italiano, por ter aprendido francês, melhorado meu francês em Paris e Bruxelas, né, eu era cotado sempre quando tinha alguma produção internacional no Rio de Janeiro. Uhum. Chegava uma produção internacional, eu chamo o Filhos, ele é um bom assistente, chama o Filhos, ele pode fazer isso, Sim. chama ele, faz contra-regra, ajuda aqui, faz. Então eu fui fazendo várias atividades em vários trabalhos, principalmente publicidade. Publicidade. Publicidade, os produtores me chamavam quando vinha uma produção de fora, ou da Europa, dos Estados Sim. Unidos. Então, Uhum. isso me fez com que eu fosse conhecido como um produtor internacional no Rio de Janeiro. Quando uma produção hollywoodiana chegou para filmar em Vassouras um longa-metragem chamado Colheita Selvagem, que depois mudou o nome para Feras Sanguinárias, eles levaram de Hollywood para o Brasil, para o estado do Rio, leões, hienas, leopardos treinados, Nossa! e fizemos um estúdio maravilhoso lá em volta em Vassouras, imitando uma fazenda antiga da África. E era esse filme, Nossa, eles Feras trouxeram Sanguinárias. os animais para cá? Gente, por quê? Trouxeram, Porque lá levaram eles de já tinham Hollywood pela esses Panam, animais. cargo da Panam. Gente, que E o pior é interessante que eles ficaram presos na isso. alfândega do Rio de Janeiro e atrasou a filmagem porque os leõezinhos perderam a memória com o calor dentro Oh, meu do Deus! cargo. Não tiraram, não deixaram ele liberar. Gente, Só coitados liberou dos uma semana depois. bichinhos. Os treinadores iam lá Nossa! alimentar os bichos, podiam ficar lá, mas o calor era muito grande. Os leões só foram liberados uma semana depois. O que aconteceu? Os treinadores, quando chegaram lá em Vassouras, com os leões levados em caminhões, com jaulas, etc. e tal, superprodução hollywoodiana no Nossa! Rio de Janeiro, 1980. E Que eu fui contratado interessante, para ser parabéns, viu? assistente do contra-regra. Hum, Eu era propsman assistant. Então eu comecei a trabalhar na pré-produção, levando os elementos que uhum. eles precisavam de época, material, móveis, tudo para poder montar o cenário, né? E então eu vi que a produção não estava legal. Eu já tinha trabalhado em várias produções também estrangeiras, produções internacionais de longa-metragem. Aí falei, Uhum. tem muita coisa errada aqui. E eu pedi demissão. Falei, olha, eu estou indo embora, não quero trabalhar aqui não. Aí o diretor de produção americano falou, mas por quê? Porque está tudo errado aqui. Eu não vou ficar aqui porque vocês vão se dar mal. Vocês jamais vão começar a filmar no dia 25 de julho e eu não vou segurar essa barra pesada porque tenho 2 comerciais de Coca-Cola me esperando no Rio de Janeiro, eu vou me divertir mais. PT saudações. Ele me pegou e falou, não, vem aqui. Vamos conversar com o dono da produtora. Com o dono da produtora. Eu falei, é.
bater um papo com ele. Aí eu sentei lá, o Mr. Sandy Howard, grande produtor hollywoodiano, já tinha feito mais de 60 longas em Ai, que Hollywood. legal. Uhum. Aí eu, cara, tava na frente dele, ele falou assim, what's wrong here? Eu falei assim, well, aí comecei. Aí ele falou, so you're the only one who speaks good English here. Everybody speaks Brazilian spaghetti Portuguese English, spaghetti English. I don't understand. I falei, well, that's it, because there's a miscommunication, misunderstandings. Nobody's really doing their job right. And I can't stay here because I'm just a props person assistant, but I can't see that. He said, okay, what do you need to help me? Well, I don't know. So from today, you're the unit production manager. You're going to help me. Uau! E pronto. Aí também já aumentou o salário, né? Você já foi promovido. Pô, 3 vezes mais e aumentou a minha 3 vezes responsabilidade. aí você não foi mais embora, né? Vou arrumar essa bagunça aqui, vou fazer o negócio acontecer. Vamos acabar com essa bagunça. Aí botei ordem na casa, Cláudia. Botei ordem na casa. Que Eu bacana, botei ordem na casa de uma tal maneira bacana. que quando a produção terminou 3 meses depois, todos os técnicos, os treinadores, os atores, o elenco era famoso, elenco de gente famosa. Tom Skerritt, que tinha feito O Exorcista, Michelle Phillips, que tinha sido daquela banda de Mamas and the Papas, ela era Mama Phillips, casada com John Phillips, até hoje faz sucesso ela e a filha dela, ela tá coroa, mas ainda faz filmes, séries, a filha dela canta, faz séries, aqui nos Estados Unidos, de vez em quando, tô falando com a Tana Helfer, que é filha do treinador-chefe, e ela fala, olha só o que o Tom está fazendo, já está velho, mas está fazendo isso. Então, um dos diretores assistentes também, até hoje a gente tem contato. Enfim, o que acontece? Essa produção, quando voltou para os Estados Unidos, e eu com aqueles cartões todos de ator, de elenco, de equipe técnica, do produtor, quando for para a Califórnia me procura, quando for para a Califórnia me procura, eu falei, eu não, eu vou voltar para a Europa, deixa esses cartões aqui, porque sei lá, né? Pode até acontecer de um dia eu ir aos Estados Unidos. Estamos em 1980. 3 meses depois que acabou a produção, eu recebo um telefonema no Rio, final do ano de 80. Era um produtor de Hollywood querendo filmar no Brasil e querendo a minha ajuda, já que o Sandy Howard tinha falado tão bem de mim quando voltou para Los Angeles. Indicado, né? Isso. Aí eu, comecei a ajudar o Peter Schonenberg no Rio, para ver as locações que ele tinha no roteiro dele, aí eu falei assim, esse roteiro aqui não tá com nada não, cara, isso aqui não é Rio de Janeiro, isso não é floresta amazônica, não é assim que se vive nesse país. Ele falou, pô, como é que eu faço? Eu falei, você tem que reescrever esse roteiro, leva de volta, ou chama teu roteirista, porque isso aqui é muita fantasia demais, agora eu não sei que você queira fazer um filme fantasioso e não um filme sério. Não, meu filme é sério, The Jesus Factor, sobre os caras que saíram do Vietnã, foram para a floresta amazônica. Não, para com isso é um filme sério, né? Então, você, por favor, arranje, faça um novo roteiro. Ele falou assim, pô, você pode me ajudar? Eu falei assim, como? Eu tô aqui, né? Eu não sei, não escrevo bem inglês. Não, vou fazer, eu quero te levar para os Estados Unidos comigo, para a gente refazer esse roteiro todo lá e voltar para filmar daqui a 3, 4 meses. Eu falei, pô, legal. Pronto, me mandou a passagem e o resto é história. Eu cheguei em Los Angeles no dia 31 de março de 1981. Foi assim que eu vim para os Estados Unidos. Então isso já faz 41 anos, então você foi para lá com ele, né? Fui para Los Angeles. Reescreveu o roteiro. Ajudei. Junto com o roteirista dele. O roteiro. Eu tinha um roteirista. Junto com o roteirista eu não escrevia em inglês. Sim, Mas eu dava aquela força para eles. Olha, isso aqui o cara, quando chegar nesse lugar aqui, ele vai ter que ir para... Você quer botar ele em Marabá, mas ele não pode aparecer em Marabá junto de uma tribo indígena assim. Você tem que ter, né? Eu ajudei o cara. E depois, quando chegam no Rio de Janeiro, anos 70, é filme de época, né? Não é um filme atual. Então é um dinheiro, um filme caro. E aí eu ajudei, né? A construir essa linguagem junto com ele e fui ficando. E o Peter mudou de ideia, não foi filmar no Brasil, pegou um outro roteiro e foi filmar na Grécia. Aí eu falei assim, bom, então eu volto para o Brasil. Ele falou, não, fica aqui na minha casa, que não vai ficar ninguém aqui. Cuida da minha casa para mim. Cuida aqui da casa. E nesse momento, a minha namorada, na época, já estava chegando. E nós ficamos lá cuidando da casa dele enquanto ele estava filmando na Grécia.
O que Olha acontece? Eu peguei um monte só! de trabalho em Hollywood, por indicação dele, por indicação do Sandy, que passou a ser meu padrinho, né, na Califórnia, o Sim, sim, Michael Bennett, aham. que tinha sido diretor de produção americano, e eles me indicavam para tudo. Essas Que indicações me levaram bacana! a aprender mais, né? Na verdade é isso aí. Sim, mas essa história é muito interessante, Fídias, porque você já chegou com o pé direito aí nos Estados Unidos, né? Já trabalhando na sua Eu nasci área, com o pé né? direito, né? E Eu nasci com o fazendo. pé direito. Você é verdade, você nasceu com o pé direito aqui no Brasil e você já entrou com o pé direito aí nos Estados Eu Unidos, entrei com o né? pé direito. Eu falo, pô, Aí depois disso você ficou trabalhando aí, você não voltou mais para o Brasil ou você voltou e depois voltou, veio para o Brasil, arrumou suas coisas daqui e falou assim: agora eu vou pegar tudo, vou embora lá para os Estados Unidos, vou ficar por lá mesmo. não, na verdade eu não tinha quase nada, né? Na época eu já tinha tido um casamento, mas eu estava solteirão, Sim, sozinho, morando meio que na casa dos meus pais em Rio das Ostras, dividia meu tempo no Rio de Janeiro na casa da minha irmã, morava na Ilha do Governador, não tinha muita coisa. Quando eu alugava um apartamentinho no Rio, era sempre um conjugado para mim, para eu poder trabalhar e me desvencilhar lá das mazelas da produção, né? É, mas então, o que acontece? Eu passei a ser, durante os anos 80, uma conexão que era entre produtores do Brasil que vinham filmar nos Estados Unidos, aí começa um grande momento da publicidade brasileira, vindo para os sim, Estados Unidos filmar, trazendo as ideias, né, os diretores e tal, mas não tinha o quê? Os equipamentos, as locações, os sim. atores, modelos. Então, em Los Angeles, eu comecei a trabalhar para produtores brasileiros em LA e levava Uhum. produtores americanos para o Brasil para fazer filmes no Brasil, documentários, segundas unidades de longa-metragem, principalmente publicidade. E numa Uhum. dessas idas ao Brasil, com um filme chamado The River of Death, dirigido pelo Peter Medak, com um amigo meu, virou amigo, Brian Itwell, que tinha sido o art designer do Savage Harvest, esse filme das feras Uhum. sanguinárias, que a gente filmou em Vassouras, né? O Sim. Peter, o, ele me chama e fala, Brian, né? Brian Itwell fala, filhas, o Peter Medak, que é um diretor famoso aqui dos Estados Unidos, vai filmar no Brasil. Eu não vou para o Brasil sem você. Eu quero te levar, vamos lá fazer umas locações no Amazonas, de novo, Amazonas, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasília, Uhum. mas coisas que viram fantástica na cabeça dos estrangeiros quando querem fazer um filme no Brasil, né? Uhum. E Sim. aí, ok, beleza, vou junto. Então eu saí de Los Angeles com eles para o Brasil, em 1986. Eles queriam fazer uns testes com pessoas, com fundos como o Cristo Redentor, como o Pão de Sim. Açúcar, né? Aí eu entrei no corredor da TV Globo procurando atrizes, não atrizes famosas, conhecidas, mas que eu conhecesse, que trabalhasse no segundo escalão, no terceiro, mas que Sim, pudesse sim. fazer esses testes, né? Sem cobrar muito caro também. A gente tinha grana para pagar, mas não era muito dinheiro, era mais um trabalho de pesquisa, né? Aí eu entrei no corredor da Globo e o Roberto Talma me pega. Fala, pô, cara, você sumiu? Você tá onde? Eu falei, tô morando nos Estados Unidos, cara, tô em Los Angeles. Pô, é mesmo? Tá lá? Mas eu tenho aqui um projeto que tem a tua cara. Eu quero você nesse projeto comigo. Eu falei, pô, Talma, eu não sei, cara, eu tô trabalhando com os americanos aí, cara, tá russo. Ele falou assim, não, eu preciso de você. Quando é que você termina esse trabalho? Eu falei, daqui uns 15 dias, teria que voltar para Los Angeles. Ele falou assim, não, fica aqui que eu tenho um trabalho para você, vou te contratar. Falei, putz, caramba, levei a moça lá, nem me lembro o nome dela. Ah, sim, era Mônica alguma coisa, uma atriz que estava começando na Globo, Uhum. moreninha, mas enfim, ela fez o teste, voltou, pagamos para ela o teste que o cara queria fazer lá, né, com a imagem e tal, parará. E aí eu voltei à TV Globo e o Talma realmente me deu o contrato como produtor executivo da minissérie Anos Dourados. E aí Olha eu só. trabalhei com ele em 1986, fiz os Anos Dourados. Quando acabou Anos Dourados, eu voltei para Los Angeles, me recoloquei de novo na equipe do Brian, do Peter Medak. Fomos filmar a segunda unidade, somente a segunda unidade no Brasil. Acabou essa produção da segunda unidade, eu fiquei morando em Los Angeles e até que em 89 houve um terremoto em LA
Na época, a minha namorada que tinha ido para Nossa. lá em 81, que já era minha mulher em 89, ficou apavorada, queria mudar de Los Angeles imediatamente. A gente estava muito bem lá, trabalhando bem, Sim. fazendo dinheiro. Aí ela falou: procura outro lugar aqui nesse país, porque eu não fico mais aqui. Aí eu vim para a Flórida em 1990. Olha Em só. E 1990 eu como que você comecei a foi parar em procurar um lugar aqui. Massachusetts? Ah. Aí você foi Aí para sim, aí Flórida, mas é que eu te conheci em Massachusetts. em 2002 foi quando eu fui para Massachusetts, em 2002, Hum. e fiquei até 2005, mas a gente se conheceu em 2009, 8 ou 9, não foi? 8 ou 9? 2008. 2008. 2008 a gente, Foi quando eu isso, fui foi para quando a lá. gente se conheceu. É a minha segunda Sim. fase de Massachusetts. Eu já tinha morado antes Ah, em Boston, de 2002 a 2005, né? E nesse inteirinho todo eu fui ao Brasil, trabalhei em 3 produções brasileiras, voltei para cá, trabalhei em um documentário aqui, voltei para lá, fiquei indo e voltando, até que, com o advento maravilhoso da internet e com a modernidade do mundo virtual, dos computadores, todo mundo se conversando e tudo mais, as sim. coisas mudaram, eu tive que me atualizar, né? Mas Ah, sim, Boston verdade. aconteceu de uma forma muito engraçada. Eu estava no Brasil e recebi um telefonema de uma. Bom, o que acontece? Eu vim para a Flórida com a minha mulher na época, né? Meu filho, Uhum. estava com 8 anos de idade, o Nicolas, que hoje já está com 40, enfim. O Nicolas e Ilza, né? Viemos para a Flórida. Só que 2 anos depois que a gente chegou aqui, em 92, a gente se separou. Eu e Hum. Ilza nos separamos. E eu arrumei uma namorada canadense, francesa, da área de New Brunswick, e ficamos amigos eternos. Por acaso somos amigos até hoje. Ela Olha morava que em legal. Boston, estava na Flórida de férias. Eu a conheci aqui de férias. E aí a gente começou a conversar, começou a namorar e tal, e ela morando em Boston, né? Fui para Boston em 94. Eu já conhecia o Brazilian Times daqui da Flórida, porque aqui tinha uma representante do Brazilian Times chamada Eni Sampaio, e nós éramos amigos, e ao mesmo tempo eu brincava muito com ela. Ela era produtora, além disso Uhum. escrevia para o Brazilian Times todas as coisas que rolavam aqui no sul da Flórida, que começou a ficar muito popular para os brasileiros, né? E Uhum. a gente então trocava figurinha. Eu tinha aqui um jornalzinho também, de 91 a 94, até 95, 4 anos, um jornal semanal. E a gente trocava Uhum. matérias, trocava fotos, trocava. E aí eu fiquei amigo também de quem? Do Da galera do Brazilian Times, Edilson Paiva, o Juninho, né, a Cristina, Sim. né, todo mundo, a Liliane, Cristiane. Então, em Boston, em 1994, eu cobri o campeonato mundial de futebol para o Brazilian Times em vários lugares onde Olha que tinham legal. as TVs, né, onde o pessoal ia assistir o jogo e Sim. tal. Aí fiquei conectado ao Brazilian Times forever, né? Desde então, a gente tem, de vez em quando eu escrevo, de vez em quando eu apareço, ou eu moro aí, tem sempre uma forma de estar colaborando quando eu estou em Boston. E em Você já faz parte 2002, da família, né? Da faz, família do Brazilian Times. minha família, eles me consideram assim também. O Edilson gosta, a gente se gosta muito, todos eles. E em É, 2002, inclusive foi através de você que eu também fui conhecer o pessoal do Brazilian Times. com Foi certeza. através de você, então eu sou grata a você por ter me apresentado o seu Edirson, o Juninho, a Cristina, a Liliane, o pessoal aí que, nossa, mora no meu coração, que eu também me considero também da família Brazilian Times, né? Porque Não desde é? quando você me apresentou, eu comecei a fazer o trabalho lá também como repórter, e estamos aí até hoje, graças a Deus, né? E graças ao que Deus proporcionou para nós da gente se conhecer, né? E fazer Com essa certeza. conexão, Com certeza, você né? vê se vai e vem. O que acontece? Em 2002, a Hum. Lindy, aquela minha namorada francesa, canadense, abriu uma escola de inglês em Boston, uma tremenda escola, em Brighton, e com uma filial em Hyannis.
e depois Nossa, abriu também uma outra área grande em Revere, junto com outro sócio dela. Então ela uau, precisava de promoção, divulgação, vídeos, produção de vídeos, coordenação do curso dela, ou talvez o de Hyannis ou de Brighton, e me chamou sim. para ir para Boston. Foi quando eu fui de novo a Boston ficar trabalhando para ela. Ela estava já casada com um russo, não tinha nada a ver. A gente, nosso caso Nossa, de namorados ficou lá para trás, em 95, né? Mas ficamos amigos. Eu te falei, a gente ficou amigo até hoje. Ela me trata sim, que como bacana. soulmate, né? Aham. E aí eu fiquei em Boston até 2005, mas já estava casado com Elaine, já tinha outro filho, o Fred, que nasceu aqui na Flórida e acabou morando em Massachusetts, né? A Carol, que é minha enteada, filha de Elaine, a gente ficou um tempão Uhum. aí. De 2002 a 2005. Só que Elaine não aguentou mais o inverno. Falou, É porque é vamos frio, né? voltar para a Muito frio. Flórida. E aí voltamos para a Flórida, né? E em 2008 eu comecei de novo a ir para Massachusetts para produzir os cursos, mas também porque eu tive Sim, um problema de saúde e que eu pude resolver somente em Boston, no sim, sim. hospital, Graças a Deus deu tudo certo, você tudo ficou certo. curado, Isso, né? exatamente. Então essas coisas vão levando a gente a despaisar do nosso próprio local e conhecer tanta gente, né? É Tantas verdade, é possibilidades, verdade. né? O que que a vida oferece pra gente, né? Por isso que eu falo, gente, eu falo para muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu falo assim, gente, a vida é uma só, você tem que aproveitar as oportunidades que você tem que explorar, tem que aproveitar. Você Uhum. vê como as coisas aconteceram com você? O caminho foi seguindo para você parar aí, para você ir morar aí, você já construiu uma história incrível, né? Uma pessoa super respeitada no meio, talentosíssimo, nossa, vários trabalhos bacanas, como você mesmo já contou aqui, essa parte, né, da sua história, esse início da sua história. Então as pessoas têm que se dar oportunidade, né? Olha, Porque a vida é essa, a é gente isso tem que aí, fazer isso, né? é isso aí. A sorte vem disso, é a sua preparação É, com a oportunidade. No momento que isso se encontra numa sim, esquina, as pessoas chamam de sorte, né? Mas comigo foi orgânico. Eu fui sim, foi fazendo, orgânico. aceitando, viajando, curtindo, entendeu? Aprendendo e mais as coisas vieram. E de uma tal forma que hoje eu estou trabalhando nesse projeto da É. vida da Dalva de Oliveira. A gente já filmou 90%. Aqui tem Que Dalva legal! Erivelto e o filho deles, o Peri Ribeiro, grande cantor da música popular brasileira, o primeiro a gravar Garota de Ipanema. E a Dalva de Oliveira é um mito no Brasil até hoje. E esse Sim, livro rendeu um especial na Globo, né, chamado Dalva e Erivelto, Duas Vidas, não sei o quê, mas tem um subtítulo, né? E já escrevi o roteiro está totalmente pronto, estamos já na fase de pré-edição do Dalva de Oliveira, sem Dalva, entre aqui e o Brasil. O diretor mora aqui, mas está indo para o Brasil fazer mais umas cenas, acabar que a edição bacana! final. Aí vocês estão gravando aí na Flórida e aqui no Brasil. Nós gravamos tudo no Brasil. Ah, O tudo filme é no todo Brasil. gravado no Brasil. Aqui só a Uhum, parte de roteirização sim. e pré-edição. O resto todo no Que Brasil. Toda a bacana. E finalização, numa produtora edição. em breve, então, esse É, filme vai estar aí nos cinemas ou vai estar nas plataformas de streaming? exato, a gente hoje mesmo falou, é um longa-metragem ou é uma série? Porque é tanta coisa, nós Sim, temos muito material. Uma série de 4 episódios, nada assim muito longo, mas dá para contar a vida dela. Pô, a Dalva começou a vida dela artística, ela tinha 16, 17 anos de idade. Ela, quando chegou no Rio de Janeiro em 1936, com 19 anos, ela já foi direto para uma rádio para cantar. E sim. ela logo ganhou um grande espaço no rádio brasileiro. Ela foi rainha do rádio. Então, o rádio era o que hoje é o que você sabe, né, que são as emissoras de TV que a gente tem, toda essa comunicação Sim, que sim. existe através do mundo virtual. E eu estou aqui trabalhando também nesse projeto, Little Brazil, que é sobre a Little Brazil. etnografia
dos brasileiros nos Estados Unidos, a partir desse livro da Maxine Margolis, que ela pesquisou muito, muito sobre a vida do brasileiro em Nova York, e Uhum. só que eu estou fazendo a vida do brasileiro por capítulos. Na Flórida, depois vou fazer Boston, depois vou para Nova York, New Jersey, Los Angeles, e curtindo essa coisa do Little Brasil. O que é o Little Brasil? Mas aí, São todos é os isso que eu lugares. ia te perguntar. Little Brasil, no caso, esse Little Brasil desse livro representa É. a Rua 46 em Nova York, onde Sim, sempre teve a festa claro. brasileira. Representa a Rua 46 e fala dos brasileiros em Nova York. Tá? Então, a partir dessa publicação, ela me deu ideias de conteúdo para você entrevistar pessoas que hoje estão aqui e que têm muita bagagem, muita história, muita coisa interessante. Porém, nada assim de fazer como o Planeta Brasil fazia, da Globo, não. É Sim. contar e ter entrevistas rápidas. As coisas estão. Hoje em dia a galera quer coisa rápida. Não adianta você ficar contando uma Sim, história sim, as pessoas muito não têm longa. paciência, né? É Não, verdade. Aham. não. Então, um É episódio verdade. de 10 minutos, entendeu? 10, 12 minutos, episódios rápidos de cada pequena comunidade aqui da Flórida já vai preencher Miami, Pompano Beach, Deerfield Beach e também Sim, Boston. sim. Boston, só em Massachusetts, são várias pequenas comunidades, são vários Little Brasil, É um vários documentário, né, que você pequeno vai Brasil. fazer. É um documentário, né? Na verdade, assim, eu estou com o projeto pronto e estou tentando arrumar patrocínio, tá? O que Sim, eu quero fazer é me concentrar em fazer pílulas sobre pílulas. cada Little Brasil que a gente encontra numa esquina, uma padaria brasileira, é um supermercado, é um carro de entrega, é um brasileiro maluco, é um brasileiro policial, um brasileiro cineasta, é É. um brasileiro milionário, entendeu? E cada um desses vão dando pílulas para a gente construir uma grande história sobre a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Esse é um projeto que começa pequenininho, Sensacional. mas é assim, Aham. ele vai por pílulas. Uma pílula dando certo, as outras poderão dar. Né? Sensacional, porque as pessoas, Fídias, a gente sabe, quem vive aí, quem já morou, a gente sabe como que funciona a comunidade brasileira aí, como que é, mais ou menos a gente conhece, né? E principalmente a gente que trabalha com os meios de comunicação, enfim, com o jornal, com o Brazilian Times, então a gente acaba conhecendo muito, né, a comunidade brasileira, né? As Exato. necessidades que as pessoas, como as pessoas vivem, enfim, é uma oportunidade que a gente tem. E só que quem mora no Brasil não sabe disso, né? Não sabe, tipo, pensa que é diferente. Tem muita gente que eu converso aqui que fala assim: nossa, mas como que eu vou para os Estados Unidos sem falar inglês? Não precisa falar inglês assim, lógico, que é Não interessante precisa, você aprender, né? mas aprende aqui, né? Mas a gente aprende aí, mas a gente sabe que tem gente que vive aí, tipo, sei lá, 20 anos e não fala inglês, né? Era É, uma das coisas é. que eu mais batia na tecla e que eu trabalhava bastante, que eu conversava com o seu Edirso, com o Juninho, que eu falava assim, gente, a gente precisa mostrar que o brasileiro que tá aí ilegal, ele não vai ser preso porque ele vai estudar inglês. Ele não vai ser preso porque ele vai, sei lá, abrir um plano de saúde, lá fazer um registro para o plano de saúde. Porque as pessoas, muita gente que vai ilegal, né, que a gente sabe, né, que vai ilegal para os Estados Unidos, fica com medo. Né? Tem medo de sair de casa, tem medo de aprender a falar inglês, de entrar numa escola, vive naquele mundo escondido. E não é assim que Nesse funciona, né? A livro gente tem sabe. isso também. Esse livro tem isso. Imagina, Uhum. esse livro foi escrito, sabe quando? Em 1993. E claro, a Nossa, comunidade as coisas já brasileira, mudaram e 93. cresceu Mas bastante. o conteúdo dali é exatamente o que você está falando agora aí. Exatamente isso. Sim, Aqui ela já falava dos bilhões de dólares que os brasileiros remetem para o Brasil todos os anos. Falava dessa sim. questão da imigração, do medo de ser preso, do medo de ser levado pela imigração, da insegurança, do problema de não conseguir se comunicar direito por falta do inglês, né? Sim. Mas enfim, eu vivo tudo isso porque como eu de vez em quando eu dou aulas de inglês, a única formação que eu tenho acadêmica completa, que eu estudei, cheguei no ponto, né, de ser considerado um professor de inglês, consegui o meu diploma lá no IBEL do Rio de Janeiro em 1969, Aham. né?
Fora isso, todos os lugares que eu frequentei, eu fui ou por sorte, ou porque ganhei um curso, ou porque fui dar aula, ou porque tive que participar de alguma produção dentro de uma faculdade. Então isso me deu esse Aham. lastro, né? Mas a Sim, sim, verdade é que claro. o inglês, para quem vem para os Estados Unidos, vir sem falar é uma vergonha. Vir sem conhecer é uma vergonha. Eu, quando cheguei de cara, eu já falava há anos, né? Desde os anos Uhum. 60 que eu estudei inglês. E tem a ver também com a característica bem empreendedora da minha mãe, que quando eu tinha Uhum. 8 anos de idade, nesse cinemão lá de Campos, e ela falando, ei, gostou do filme? Eu falei, gostei, mas eu não entendo nada que eles falam, e também para ler é difícil, porque passa muito rápido o letreiro. Eu quero Uhum. aprender o que eles falam no cinema. Então ela me colocou num curso de inglês aos 8 anos de idade, um curso particular, né? A É. professora ia em casa. Uhum. Então, quer dizer, eu tive, como você mesmo disse no início, e que a gente comentou há pouco tempo. Tudo foi orgânico, foi acontecendo sem que Sim. eu tivesse planejado muito. Eu pedia e o céu trazia. Eu imaginava Que e já coisa estava boa. pronto. Era a coordenação com a oportunidade, aquilo que você disse, né? Sim, Que muita gente, pô, você tem uma sorte, exatamente. você é o produtor do filme da Coca-Cola, você tem uma sorte, foi produzir os Hollywood nos Estados Unidos, foi para Califórnia, foi para o Havaí. Eu falei, pô, não tenho sorte não, cara, eu batalhei tudo isso, porque veio É, não acontecendo. é Não, não, exatamente, porque não é só de você falar, lógico, foi orgânico, mas orgânico porque você fez estava acontecer pronto, também, né? eu estava pronto. É aquilo que a gente está falando, a oportunidade está ali. Basta É, você agarrar essa oportunidade ou não, mas para você ter pegar essa oportunidade, você vai ter um trabalho em cima é disso. Não é verdade, tudo assim, pronto, né? Não, é você verdade. você pegou essas oportunidades, você pegou e você teve o mérito que você exerceu um ótimo trabalho e as pessoas e a coisa foi andando, foi indo, porque tem que Foi ser assim, né? evoluindo, né? É. Evoluindo, exatamente, exatamente. Mas, Fídias, querido, olha, a gente já bateu um papo aqui. Por mim, eu ficava Não é? horas aqui conversando com É, eu sei. você. A gente pode E eu acabei voltar. Eu falando quero muito de voltar a mim, falar com você. Hã? Mas é lógico, acabei você está aqui falando para muito. falar de você mesmo. Ok, Aqui a gente estamos está aqui aí. para apresentar a Fídias Barbosa, essa pessoa Legal. incrível, esse profissional incrível. E ó, a gente vai colocar aqui as suas redes sociais. Fala pra gente o seu Instagram, a sua página do YouTube, você já falou que é o seu nome mesmo, Fídias Barbosa. É, no caso, Em todos os Facebook lugares, também, que a gente vai colocar aqui, ó. Facebook, Instagram e YouTube, Firas Barbosa. LinkedIn, Firas Barbosa. É simples, é só colocar o meu nome direitinho que aparece lá, tá? Como a minha grafia. Se Bacana. quiser, eu te mando aí. É, mas você Não, a sabe, você gente tem, eu conhece, tá lá. tenho, ixi, tem, Tem, claro. imagina. Então, estamos aí, né? Imagina. Temos Facebook juntos, né? Estou no Instagram. Mas Sim, Instagram, para sim. mim, é uma coisa muito tão nova. Assim, ainda estou aprendendo a mexer, né? E também aprendendo coisa nova. Eu estou aprendendo marketing digital, porque eu sei que daqui a Isso é alguns muito anos bom. eu vou Eu ficar também muito em estou fazendo um casa, curso incrível de marketing né? digital, que é muito Não bom. é? Então, e aí eu acho que é legal, porque o nosso futuro está nisso também, né? A gente pode aproveitar várias Uhum. horas em casa fazendo um dinheirinho extra, né? É isso Com aí, certeza, sem dúvida nenhuma. Mas, pode Fídias, crer. ó, vou te esperar mais uma vez para você falar aí sobre os seus novos projetos quando eles estiverem prontos, no lançamento do filme, tá? Que você Claro, está terminando claro. aí de fazer. Aí a gente volta aqui para falar do filme, falar do lançamento e das Ah, outras coisas beleza. que dos outros trabalhos aí que você continua fazendo e que logo, logo vão ter outras novidades também. Um Com prazerzão, muito certeza. obrigada por ter aceito aqui Cláudio, o eu que nosso agradeço, convite. quero te dar os parabéns pelo BT Online e dizer para você que Obrigada. eu te admiro muito e vamos continuar aí, né, nesse processo de crescimento, porque não dá para ficar parado não, a fila anda, É né? verdade, Fídias. Eu também tenho respeito e admiro muito você como pessoa, como profissional, uma pessoa que me abriu portas aí, que eu sou grata, grata mesmo. Que E isso, tamo, você tamo junto, merece. tamo junto. Ótimo. Valeu. Obrigadão. A Obrigada, gente se vê. Fídias. Um beijo, Tchau, tchau. querido. Gente, Beijão. muito Tchau. obrigada e até próximo BT Online. Tchau.